Bom, bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo uma questão de Física 2 da faculdade. Eu vou ler a introdução para vocês. Uma roda executa 40 revoluções quando desacelera até parar a partir de uma velocidade angular de 1,5 radianos por segundo. A partir dessa introdução, a gente tem que responder 3 perguntas. A primeira, supondo que a aceleração angular é constante, determine o tempo que a roda leva para parar. B. Qual é a aceleração angular da roda? E C. Quanto tempo é necessário para que a roda complete as 20 primeiras revoluções? Bom, eu vou pegar os dados primeiro que estão na introdução. O primeiro dado é que a roda executa 40 revoluções enquanto ela desacelera e ela tem uma velocidade angular de 1,5 radianos por segundo. Pausa aí. Bom, vamos lá. A primeira parte são 40 revoluções por segundo. 40 revoluções. Essas 40 revoluções representam o nosso delta θ. A partir disso, a gente tem outras informações. A nossa velocidade angular, que seria o nosso W0, ou ω0, radianos por segundo. E a gente tem informação que ela desacelera até parar. Então, essa informação nos diz que o final é 0. Bom, a partir disso, a gente tem que responder 3 perguntas. Só que a gente não tem o nosso alfa. Então, primeiramente, a gente tem que ir atrás de conseguir o nosso alfa. Por isso que eu vou responder primeiramente a pergunta 2, que é qual é a aceleração angular da roda? Bom, mas antes de responder a pergunta, a gente tem que transformar nossas revoluções em radianos. E para fazer isso, a gente faz 40 revoluções vezes o 2π radiano, o que iguala a 80π radiano. A primeira pergunta que a gente vai responder é a questão 2, ou pergunta B, tanto faz. A fórmula que a gente vai usar para encontrar o alfa é a seguinte. Alfa delta θ. A gente vai reorganizar a fórmula para não precisar colocar vários números e deixar a fórmula bagunçada. Então, para a gente conseguir achar o alfa, a gente transforma essa equação no seguinte. E aí é somente substituir na fórmula. Então, alfa é igual a 0 ao quadrado menos 1 meio ao quadrado dividido por 2 vezes 80π. Isso dá um valor aproximado de menos 0,0045 radianos por segundo ao quadrado. Pausa aí. Bom, agora que a gente resolveu a primeira equação e conseguiu achar o alfa, a gente vai atrás de responder a primeira pergunta, que é, supondo que a aceleração angular é constante, determine o tempo que a roda leva para parar. Bom, para essa equação, a gente vai usar, para responder a primeira pergunta, a gente vai usar a seguinte equação. Alfa, tempo. Como a gente quer saber o tempo que ela demora para parar, a gente tem que isolar o tempo. Dessa forma, a equação se transforma desse jeito. E aí, é somente a gente substituir na fórmula. Então, o tempo é igual a 0 menos 1,5 dividido pelo alfa, que a gente já sabe que é menos 0,0045. Isso dá um valor aproximado de 333,34 segundos. Só que para a gente arredondar, a gente arredonda esse valor para 334 segundos. Então, vou deixar esse valor em 334 segundos para a gente ter o valor em segundos. 334 segundos. Bom,
Agora que a gente tem o tempo, a gente vai resolver a questão C, que é quanto tempo é necessário para que a roda complete as 20 primeiras revoluções. Então, para responder a questão C, a gente... Bom, e para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que usar a seguinte fórmula. Θ é igual a θ0 mais tempo mais alfa, tempo ao quadrado, sobre 2. Aí a gente começa a fazer a substituição. A gente corta esse daqui. Nosso alfa, que no caso é menos 0,0045 t ao quadrado, dividido por 2. E aqui a gente vai deixar essa forma igualada a zero para a gente fazer o nosso querido Bhaskara. Então, primeiramente, a gente traz esse valor para cá, já dividido por 2, t ao quadrado, mais 1,5t. E o π que estava aqui, para ser igual a zero, passa para cá, subtraindo. É igual a zero. Agora, a gente tem uma equação de segundo grau, então vamos fazer o Bhaskara. Então, primeiramente para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso nos diz que delta é igual a nosso b ao quadrado, que é 1,5, ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a, que é negativo, menos 0,00225, vezes o nosso c, que também é negativo, que é menos 40π. Agora, usando a calculadora para facilitar essa equação, a gente tem que delta é igual a 2,25 menos 1,13 após a gente multiplicar todos esses valores aqui. Então, a gente tem que o nosso delta é igual a 1,12, aproximadamente, claro. Com isso, a gente vai para resolver o Bhaskara. Eu prefiro resolver o Bhaskara já diretamente, então eu vou fazer direto o x1 e depois o x2. O nosso x1 seria menos o nosso b, que é 1,5, mais a raiz de 1,12 sobre 2 vezes o a. 2 vezes nosso a que está aqui, que é menos 0,00225. Com isso, a gente tem que o nosso x1 é igual a menos meio, 1,5 quer dizer, mais 1,06, que é a raiz de 1,12, dividido por menos 0,0045. Esse valor nos dá que x1 é igual a 97,77 aproximadamente. Eu vou arredondar para cima, então esse valor é igual a 98 segundos. Para a gente fazer o x2, a gente faz da mesma forma, só que invertendo os sinais. Então, menos 1,5 menos 1,06, que a gente já fez a raiz, então não precisa repetir esse número de cima. E a gente já tem o valor aqui de baixo, então menos 0,0045. Esse valor dá que x2 é igual a 568,89 aproximadamente. Só que se a gente olhar para a conta passada, a gente consegue ver que o valor, a quantidade de tempo que leva para parar é 334 segundos para ela parar. Ela executa 40 revoluções para parar, ela vai até 334. E a terceira pergunta, no caso, ela pede para a gente informar quanto tempo ela usa para fazer as 20 primeiras revoluções. Então, não tem como ser um valor de 568,89, porque seria maior do que os 334. Então, a resposta da nossa C é 98 segundos. A resposta da nossa
A é 334 segundos e a resposta da nossa B é menos 0,045 radianos por segundo ao quadrado. É isso.